Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando novamente com mais um novo programa. Como sempre, começo agradecendo a você que me acompanha sempre através da TV RP Canal 9 da NET, através das redes sociais, o Facebook, o Instagram e também através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela companhia, aliás, companhia de sempre. Hoje, com imensa satisfação, eu estou recebendo meu colega advogado, o Dr. Arnaldo Rodrigues Neto. O Dr. Arnaldo Rodrigues Neto, como eu disse, é meu colega advogado, pós-graduado em processo civil e MBA pela FGV. Ele já atuou em grandes bancas e atualmente é sócio da Torto Madureira e Ragazzi, Sociedade de Advogados. A nossa pauta de hoje, questões atinentes ao direito bancário. O ADV Jus já está no ar. Bom programa para você. Fique aqui. Doutor Arnaldo, muito obrigado pela sua presença aqui comigo hoje no programa. Doutor Marcos, eu agradeço imensamente o convite e a oportunidade que está sendo me dada de estar aqui, falar um pouco sobre uma matéria do dia a dia, faz parte da vida do mundo moderno, do mundo cotidiano e de alguma forma tentar trazer um pouco de conhecimento e algumas experiências vividas nesses anos de trabalho com o direito bancário. Certamente, doutor. Doutor, o senhor também comunga aí da opinião que o direito bancário é um dos alicerces para entender o funcionamento aí da nossa sociedade, inclusive? Sem dúvida, doutor Marcos. A necessidade hoje é principal de se compreender a sociedade e passa por esse aspecto do direito bancário. Necessariamente, o direito bancário e as instituições financeiras estão atreladas ao cotidiano e à vida diária das pessoas. Então hoje é impossível a gente desvencilhar uma ideia de sociedade sem analisar as instituições, o sistema financeiro e a concessão do crédito como atividade fim para fomento e desenvolvimento da sociedade como um todo. Não tem como negar, né, doutor? É importante. Sem dúvida. Hoje é impossível se pensar sem a concessão de um crédito, sem a utilização de uma instituição financeira, e isso faz parte da rotina nossa de uma maneira cada vez maior com o passar dos anos. É verdade. Doutor, agora assim, é inconteste, né, a inadimplência de grande parte aí da população brasileira. Ficou inadimplente com compromissos evidentemente bancários. O senhor acha que houve aí, quem sabe, em algum período, algum lapso aí de tempo, houve um excesso de acessibilidade ao crédito com pouca transparência, com as consequências que isso poderia trazer? Com certeza, né? Eu acho que é um misto de duas situações possíveis. Primeiro, um mercado buscando cada vez mais um público-alvo, né? Utilizando-se de novas tecnologias, de novas plataformas de trabalho, e as instituições têm fomentado isso de uma maneira muito incisiva. E de outro lado, existe uma cultura necessariamente atrelada ao consumidor, da utilização desse crédito não simplesmente para se obter ou adquirir determinados bens de consumo ou produtos. Hoje, a indústria do crédito trabalha com uma concepção de sensações e percepções. Então, hoje, se busca através do crédito fornecer ao consumidor uma sensação. E é nesse quesito subjetivo que os bancos costumam trabalhar e que leva, na contramão do que se espera, a situações complicadas para o próprio consumidor. Hoje um dado relevante disso é que 60% das famílias brasileiras possuem algum endividamento. É muito alto. É índice extremamente substancial e significativo, e que dentro disso existem também as situações de superendividamento, que é quando a pessoa não consegue honrar os seus compromissos assumidos. E isso é uma questão não simplesmente de um problema individual familiar ou aquilo que acontece no seio da sua casa. Isso é uma questão que envolve a política monetária nacional. É uma preocupação intrínseca ao poder público, ao Conselho Monetário Nacional e a todo o sistema financeiro nacional. Por conta disso,
Nós temos visto algumas medidas voltadas a correção dessas incongruências, desses pontos de desvio. Algumas resoluções que foram editadas pelo Conselho Monetário Nacional, juntamente com o Banco Central, nos últimos 2 anos. E essa questão hoje é uma questão de extrema relevância, porque uma economia forte necessariamente se constrói mediante a transparência, o dever de informação e a responsabilidade também objetiva dos fornecedores de crédito, porque isso é uma situação que faz parte do risco do negócio, com certeza. Doutor, agora a questão, que o senhor falou do superendividamento, eu acho que ela é tratada com eficácia pelo poder público, a fim de equalizar melhor essa balança, essa relação aí de consumo, de busca de recursos, ou não? Será que essa atuação do poder público, ela é satisfatória? De certa forma, eu posso dizer que nos últimos 2 anos há um melhor alinhamento, vamos dizer assim, das políticas públicas no aspecto de se evitar essas situações de superendividamento ou de mau uso do crédito, Eu acho que o grande alicerce de tudo isso que a gente pode pensar seria o próprio Código de Defesa do Consumidor. Necessariamente, em seu artigo 6º, há uma previsão para que se proteja, e acho que o princípio basilar, que hoje, sim, eu posso dizer que o poder público utiliza, está em voga, é a transparência e o dever de informação. Nesses 2 aspectos primordiais para que se aconteça uma adequação da política de concessão de crédito, a gente pode pensar também nas resoluções editadas em 2017. Inclusive nós vamos falar Nós vamos tratar dela pontualmente. Mas no aspecto da concessão do crédito, é extremamente importante que o poder público continue mantendo a sua política e continue adotando medidas para que se torne o crédito mais acessível, transfira efetivamente a responsabilidade para o fornecedor do crédito, porque é natural, é intrínseco à sua atividade, é o risco do negócio, e consequentemente a população, através de um processo natural e gradativo de conscientização, passe a adotar medidas e métodos de controle mais efetivo das suas finanças e busque um conhecimento maior necessário para que se utilize isso de uma maneira correta. Certo. Doutor, agora o senhor acha que o consumidor, mais assim, desatento, vamos dizer, ele pode ser, quem sabe, talvez uma vítima aí, da sociedade, que é inegável que ela, de certa forma, ela é até individualista e às vezes até certo ponto predatória. Você acha que aquele consumidor mais desatento, ele pode se transformar numa vítima, assim, sem perceber que isso está acontecendo com ele? Sem sombra de dúvida. Isso acontece, primeiro porque o mercado hoje ele é muito competitivo. As grandes instituições, elas fazem de tudo para conseguir manter a sua carteira de clientes e fomentar ainda mais o desenvolvimento dela. Então, as práticas hoje que a gente consegue perceber no mercado atacam e atingem diretamente esse consumidor mais fragilizado. A relação ali, quanto mais hipossuficiente esse consumidor da relação, mais propenso ele está a passar por uma situação dessa. E hoje a gente percebe que o grande impacto de tudo isso é maior na população que possui uma renda menor. Porque eles não possuem as mesmas ferramentas de crédito, o crédito que é fornecido acaba sendo um crédito mais caro, por falta de aval e garantia, como normalmente a gente percebe numa operação mais estruturada, com maior montante envolvido, e também pela desinformação, pela falta de consciência, e por esse aspecto subjetivo do crédito, que o crédito ele não volta simplesmente para se obter um bem ou um produto, é uma sensação dentro de um contexto pós-moderno que nós temos hoje de concepção de consumo, que é uma sensação. O crédito se tornou algo além do poder efetivo financeiro de se adquirir um bem. O senhor falou, a sensação de poder, doutor. Exatamente. Doutor Arnaldo, o universo de possibilidade de negócios que envolve instituições bancárias e informações
estão disponíveis satisfatoriamente aí para o consumidor? Quer dizer, ele tem realmente já aquele conhecimento da onde ele está entrando, o que eu estou fazendo? Será que ele já tem esse... Então, doutor Marco, é uma questão que necessariamente a gente precisa pensar para responder. Sim. Né? Primeiro, para não soar um desrespeito ao conhecimento da população, por N razões, né? As oportunidades não são iguais num país tão desigual como o nosso. Concordo. Mas olhando para um aspecto da concessão do crédito e da interpretação desse crédito por quem é o seu tomador, eu acredito que não, que realmente falta informação. E hoje as políticas monetárias precisam reforçar cada vez mais esse aspecto do dever de transparência. Né? Um aspecto que eu ressalto muito dentro do meu contexto de trabalho é a facilitação dos contratos. É a interpretação dos contratos de uma maneira clara e compreensível a qualquer cidadão. O direito não precisa mais se rebuscar de termos que ninguém mais entende para se fazer inteligível. Hoje o direito como ciência já existe há muitos anos, né? É uma concepção minha, uma interpretação minha. Você está certo, ele é ultradinâmico. Exatamente. Então, para que complicar? É a necessidade, sim, de simplificar os contratos, de trazer à população um esclarecimento maior sobre as necessidades e, principalmente, na hora de se tomar um crédito, entender que esse crédito não é para hoje, mas é para o seu futuro e, principalmente, a contrapartida da tomada. Porque você não vai pagá-lo hoje. Você vai precisar projetar a sua vida financeira ao longo de alguns anos, meses, dependendo da situação, para ver como você vai estar para conseguir honrar o seu compromisso. Então, às vezes, a tomada da decisão por pegar um crédito, fazer um contrato, ela é muito imediatista e focada simplesmente em sensações, e não numa situação, perspectiva futura, de eventual agravamento da questão financeira familiar ou não. Então tem que ser olhado com uma perspectiva futura e com certeza falta informação, e aí cabe ao poder público reforçar isso, cobrando também das instituições uma maior transparência. Inclusive, né, doutor Arnaldo, aquela instituição também que ela não se der conta dessa necessidade, o próprio mercado vai se incumbir de excluindo. Com certeza, né? Hoje a gente vê algumas práticas já de vanguarda, vamos dizer assim, por algumas instituições, algumas que tive já a oportunidade de trabalhar, e é muito gratificante essa questão, porque a partir do momento que você faz um contrato de cartão de crédito, um contrato de crédito ou qualquer coisa da mesma natureza bancária, você antes se preocupava em fazer um contrato com a terminologia jurídica. Hoje você olha para aquilo e pensa, quem vai ler esse contrato? Como a pessoa que vai ter acesso a esse contrato vai interpretar essa questão? Então, uma mudança substancial na concepção, e acredito que esse seja o caminho mesmo para se seguir. Legal. Olha, meus amigos, um momento importante aqui em nosso programa é o ADV Especial. Confira comigo. Olá, amigos do ADV Jus. Hoje vamos falar com vocês sobre periculosidade e insalubridade em algumas profissões. Você sabe o que é periculosidade? Periculosidade é aquela condição de trabalho em que coloca em perigo a vida do trabalhador. A insalubridade é diferente, ela coloca em risco a saúde do trabalhador. Sentiu a diferença? Pois é. E entre tantas profissões, você sabia que o pedreiro tem direito ao recebimento do adicional de periculosidade e em casos de insalubridade? Isso depende do ambiente de trabalho onde ele está. Os pedreiros, por exemplo, que trabalham em edifícios, torres, pontes, barragens, eles estão com a sua vida em risco, por isso têm direito ao recebimento da periculosidade, que varia de 20% a 40%. Existem situações também em que essa categoria tem direito ao recebimento do adicional de insalubridade, quando ele trabalha em ambientes úmidos, quando ele trabalha em ambientes onde o ruído é excessivo e pode causar mal à sua audição, ele também faz jus ao recebimento de 20% a 40%. Qual é o prazo para se tomar essa medida?
ele pode ajuizar uma reclamação trabalhista contra a empresa ainda durante o período de trabalho ou até 2 anos de extinto o seu contrato de trabalho. A Justiça deverá determinar a realização de perícias para comprovar se efetivamente houve a exposição de risco à saúde do trabalhador ou de risco à vida do trabalhador, assegurando a ele os adicionais. Mas e na parte previdenciária, isso tem reflexos? Com certeza. Quando o trabalhador exerce a atividade em perigo ou insalubre, ela se torna uma atividade especial e isso representa uma redução do prazo para a sua aposentadoria. Verifique com o seu advogado, converse com ele, tome todas as orientações. É importante você saber dos seus direitos e saber defender-se. Um grande abraço e até a próxima! Você está comigo no ADVJus, que vai trazer para você agora a nossa estante do ADVJus TV. Veja. A estante jurídica do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra: Lei de Arbitragem comentada artigo por artigo. Autoria Olavo Alves Ferreira, Matheus Lins Rocha, Débora Ananias Alves Ferreira. Editora Juspodium. É mais uma obra para retirar da estante e conferi-la. Legal, nós estamos falando com o Dr. Arnaldo Rodrigues Neto. Vamos fazer um ligeiro intervalo, vamos voltar já já. Aguarde, por favor. Qualisystem Informática. Oferecemos o melhor para você em serviços de tecnologia. Apresentamos o Legali Web, perfeito para qualquer tipo de advocacia. Também o Quali Saúde, controle total em gestão de planos de saúde. E disponibilizamos sistemas e integração, suporte técnico e muito mais. Qualisystem Informática, 20 anos de experiência. Consulte-nos. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Legal, voltamos então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, eu recebo aqui nos nossos estúdios o Dr. Arnaldo Rodrigues Neto. Nós estamos falando, a nossa pauta, questões atinentes ao direito bancário. Dr. Arnaldo, é importantíssimo também destacar que é também uma obrigação do consumidor saber que assume um risco do negócio. Quer dizer, a instituição bancária está ali, mas também ela não está obrigando ninguém a ir lá e celebrar o contrato. Portanto, são divididas as responsabilidades, consequentemente as obrigações. De certa forma, eu concordo. Cada um tem que fazer a sua lição de casa. Sim, sua parte. Quando você vai tomar um crédito, é uma situação personalíssima. Você precisa entender qual a necessidade daquilo. Por outro lado, existe uma questão que faz parte do risco do negócio. E o risco do negócio é do fornecedor. Então, quando a gente pensa numa instituição financeira que fomenta o fornecimento do crédito, que promove esse tipo de situação para um público consumidor em geral, por uma questão até legislativa, se a gente for pensar do aspecto do CDC, a responsabilidade é objetiva. Então, o risco disso está dentro da operação bancária, então pertence ao fornecedor. Então é o risco do negócio. Então, dentro desse contexto, o que é interessante também se dizer? Que o endividamento, o superendividamento, o aumento do endividamento em geral da população não é um erro natural da população, naturalmente incutido a ela. É um risco, e é um erro, e é uma situação que pertence sim a quem fornece o serviço. Então, quando se atribui a responsabilidade exclusivamente ao consumidor, na minha humilde opinião, é uma transferência equivocada de responsabilidades. Porque cabe a cada um, como eu disse no começo, fazer a sua lição de casa, mas por ser uma atividade lucrativa, existe ali um resultado fim que se almeja pelo fornecedor, a legislação nossa acaba transferindo essa responsabilidade. Então,
no aspecto do crédito em si, o problema do endividamento naturalmente não é do consumidor. Ele é muito mais da instituição financeira. E esse é um dado importantíssimo que o senhor traz aqui para o nosso programa. Tem muitas pessoas que não têm esse nível de esclarecimento, né, doutor? Com certeza. E aí acaba desequilibrando a balança. Com certeza. É muito importante observar que, evidentemente, a partir do momento da celebração de um contrato, que é o que rege qualquer relação aí com o ente bancário, a instituição bancária, ali vão ter os fundamentos, né, os regramentos, e os dois devem obedecer o que foi ali escrito. Exatamente. E hoje a gente vê o cartão de crédito, né, amplamente difundido. É uma questão que hoje a gente consegue atingir todas as classes sociais, né? Então, o governo também precisa cada vez mais olhar para essas situações e tomar alguma medida efetiva para que essa balança se mantenha equilibrada. É esse o grande problema. Aí volta a questão das resoluções, que é onde o Banco Central, através do Conselho Monetário Nacional, consegue trabalhar juntamente com a FEBRABAN, com os bancos, enfim, uma concepção legislativa ou normativa para fomentar o uso consciente do crédito, né? E é uma coisa que a gente tem visto muito, está em voga essa questão, os bancos, as propagandas que a gente vê, todos têm falado necessariamente sobre isso. Então eu vejo ali de bom, de tudo isso, um alinhamento de propósitos. É o que eu ia falar, né, doutor? É assim, esse assunto é tão sério, né? Que é o que o senhor falou aí, o Bacen aprovou aquela resolução 4549 de 2017, justamente, né, externando essa preocupação com a importância, com a relevância que tem esse tema que nós estamos aqui abordando. Pontualmente a 4549 de 2017 foi uma mudança significativa na aplicação dos juros no cartão de crédito, né? Eu acho que muito da população viu isso na prática, mas basicamente é uma situação que permite ao consumidor, após determinado período de utilização do crédito rotativo do cartão, a passar a pagar um juros menor mediante o fornecimento de uma linha de crédito mais vantajosa. Então, o que antes a gente tinha uma situação que perpetuava no tempo, ou seja, você tinha a sua fatura vencida e não paga, você teria, por um período longo de inadimplência, a incidência dos juros em patamar constante desde o momento da inadimplência. Hoje nós temos uma situação diferente, muito substancial, trouxe um impacto significativo nos resultados dos bancos, principalmente nas operadoras de cartão, que é, a partir de 30 dias do vencimento, você só pode rotativar por esse período. A partir desses 30 dias, ou seja, do vencimento da outra fatura, o banco ele tem que fornecer uma linha de crédito mais barata para você, para que não se torne uma situação de superendividamento como a gente tratou. Não cria a chamada bola de neve. Exatamente, exatamente. Doutor Arnaldo, agora, né, um tópico importantíssimo, inclusive na resolução, né, é a necessidade de avaliação do risco do crédito, porque quem quer pegar o crédito no banco, ele não quer muito saber disso, né? O senhor acha que esse fato, aí ele pode ser um fator limitador, né? Assim, olha, você quer, mas por enquanto agora para você não pode não ser interessante. Sim, existe aí uma questão da autonomia da vontade dos bancos em fornecer ou não crédito. A única implicação que existe é que você transmita a resposta de maneira clara e objetiva. Justifique efetivamente por que não está concedendo crédito. Existem hoje os scores, as medições, as pontuações, os rankings internos de clientes, e tudo isso vem justamente para uma maior conscientização do uso. Então, a partir do momento que esses mecanismos surgiram, que na verdade eles não são para evitar ou obstar o acesso ao crédito, excluir ninguém, né? mas para conceder na medida do que se deve dar. Então, esses meios de avaliação, né, inclusive como a própria resolução prevê,
que você deve avaliar antes de colocar o seu cliente numa linha de crédito mais baixa, se ele tem condições efetivas para cumprir com aquela condição mais vantajosa. Porque não adianta nada você fornecer uma linha de crédito A ou B se ele não tem condições de honrar com nenhuma delas. Então, um aspecto muito interessante também da resolução é essa preocupação com o dever de informação e transparência, né? Na congruência de tudo que nós temos falado, do pensamento atual do próprio Conselho Monetário Nacional, é interessante a gente destacar sempre a questão da transparência, né? E o dever de informação, que é o que vai levar a população a entender melhor como funcionam esses scores, como ela pode também buscar um crédito mais eficaz e mais efetivo para a sua vida. Inclusive, né, doutor Arnaldo, nesse vetor aí que o senhor mesmo está sublinhando, já existe um entendimento do STF, né, que as instituições devem operar com taxas definidas em contrato, é um entendimento lá da Corte. Exatamente. Isso existe também para situações de inadimplência, né? Então, muitas vezes, havia uma desproporção entre o que o banco cobrava e o que o consumidor tinha direito, né? Então hoje a taxa que deve ser aplicada em caso de inadimplência é a mesma que se aplica na situação convencional. Então é um ponto de alinho com uma filosofia de clareza, de interpretação teleológica da norma, para que se permita buscar uma função social dentro daquilo. Lógico, falar nisso no aspecto bancário, para muitas pessoas pode ser até um pouco estranho. Verdade. Mas há uma preocupação sim de levar essa consciência, levar essa transparência maior, né? E fazer com que o consumo se torne mais sustentável, mais consciente e, consequentemente, mais eficaz. É verdade, é isso mesmo. Meus amigos, mais um ADV especial aqui no ADV Jus, confira. Olá, amigos do ADV Jus. Essa é a minha primeira participação especial no ano de 2019 e por isso desejo a todos os colegas um próspero ano novo. Na medida em que temos uma nova composição de representantes no governo federal, quero aproveitar para falar dos desafios tributários desse novo governo. As propostas do governo eleito para a tão sonhada reforma tributária prometem exercer a maior mudança já vista na área. A proposta do atual presidente tem como foco a unificação de tributos federais, com vistas à simplificação do sistema e à redução gradativa da carga tributária. Segundo o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, mediante a adoção de uma alíquota única para o imposto de renda em torno de 20% para os que ganham acima de 5 salários mínimos. A unificação de tributos federais é defendida por todos os tributaristas e um desejo de longa data do empresariado brasileiro. Afinal, proliferam em nosso país impostos e contribuições sobre o consumo, a renda e folha salarial que se sobrepõem, onerando excessivamente a cadeia produtiva e conferindo enorme complexidade e irrazoabilidade ao nosso sistema tributário. O sistema atual dá margem para muitos litígios judiciais, insegurança jurídica e impõe imenso custo para que as empresas consigam cumprir com suas obrigações fiscais. Apesar de a fusão dos tributos federais em um único imposto ser uma medida importante, a tarefa do novo presidente não será fácil, tendo em vista o atual quadro de desequilíbrio fiscal do país. Além disso, como a Constituição Federal é extremamente detalhada com relação ao sistema tributário, algumas das modificações pretendidas irão demandar aprovação por emenda constitucional. A exemplo, o Brasil conta com 27 legislações diferentes para reger o ICMS e múltiplas alíquotas, regimes especiais e benefícios locais desse imposto, o que gera a guerra fiscal entre os estados para a atração de investimentos e a origem de grande insegurança jurídica para as empresas de uma enorme complexidade com relação a este imposto. O mesmo ocorre em nível municipal com o ISS, cujo problema é agravado nas situações em que há conflito de competência entre ISS e ICMS, como no caso de software. A unificação ideal seria que abrangesse também o ICMS e o ISS. No passado, mais de um projeto de emenda constitucional tentou implementar esta mudança, contudo, sem sucesso devido à dificuldade política de aprovação de projeto que implique na redução do poder dos estados e municípios de legislar sobre tais tributos. Portanto, o novo presidente deve aproveitar este primeiro ano de mandato, quando se espera que ele tenha o maior apoio do Congresso, para fazer passar as medidas esperadas. Hoje ficamos por aqui e em breve voltaremos com mais temas relevantes. Até lá!
Ok, muito obrigado. Olha, nós estamos chegando no finalzinho do nosso ADV Jus TV de hoje. É o momento que você está esperando. É o momento divino. Veja aí. Vinho Vala Real 2017. Vinho tinto blend de cor rubi acentuado. Olfato, notas de mirtilo e trufas. No paladar, seus taninos são firmes e seguidos de uma acidez refrescante. Uvas Castelão, Tinta Roriz, Touriga Franca e Nacional Trincadeira. É produzido por Pinhal da Torre, na região do Tejo, em Portugal. A harmonização vai muito bem com churrascos, carnes vermelhas. Aproveitem! Tchim, tchim! Muito bom, uma delícia. Olha, meus amigos, com imensa satisfação, eu falei hoje aqui no nosso ADV Jus TV com o Dr. Arnaldo Rodrigues Neto, a quem eu quero imensamente agradecer a participação. Muito obrigado a sua presença comigo aqui no nosso programa, doutor. Doutor Marco, eu agradeço a oportunidade de trazer um pouquinho da prática diária nossa, tentar de alguma forma engrandecer essa matéria bonita que faz parte da nossa rotina. Verdade. Goste ou não, ela faz parte do nosso dia a dia. E eu agradeço em nome do escritório, que eu faço parte como sócio, Torto Madureira e Ragazzi, por estar aqui, trazendo um pouquinho disso. Muito obrigado em nome de todos. Tá certo, doutor. Muito obrigado. Olha, meus amigos, vocês podem rever esse programa com o Dr. Arnaldo. É só vocês acessarem o nosso site, que é o advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal. É youtube.com/advjusnet. Inscreva-se. ADV Jus, tô ligado. ADV especial, faça parte você também. Eu fico por aqui, prometo voltar breve com um programa inédito. Um forte abraço e até o próximo. Programa ADV Jus. Oferecimento Qualicista Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.